Imagina a seguinte cena. Numa sala de cirurgia, Uhum. tem aquelas luzes fortes, o som de uma serra cortando o osso. Aí o médico amputa um pé necrosado de um paciente e, esse pedaço do corpo cai com um baque surdo num balde metálico ali do lado da mesa. Nossa, é uma imagem bem forte para começar. Pois é, bem visceral. Mas repara que é um pedaço físico que se foi. Ficou isolado ali no balde. Só que o paciente que está deitado na mesa de cirurgia continua sendo 100% a mesma pessoa. Com certeza. A essência dele, o eu, não perdeu uma única gota, mesmo com o corpo reduzido, sabe? Sim, e explorando um outro extremo dessa mesma ideia, os materiais que vão guiar nossa análise hoje trazem uma história real muito tocante. É a história do avô do autor, né? Isso. Os escritos do Dr. Rodrigo Duprat relatam o caso do próprio avô, que era um médico cardiologista brilhante. Um homem com uma mente enciclopédica. Alguém com uma bagagem intelectual absurda. Exato. Mas que infelizmente foi aos poucos sendo consumido pelo Alzheimer. E o interessante aí é que o corpo físico dele continuava intacto, sabe? Uhum. A barba, as feições, o coração batendo forte ali, mas a pessoa em si, a consciência que definia quem ele era, simplesmente já não habitava mais aquele corpo. Cara, isso dá um nó na nossa percepção, porque a gente costuma, meio que no piloto automático, igualar vida à matéria, né? É o padrão. A gente olha e pensa, tem 2 braços, 2 pernas, um cérebro ali dentro funcionando e pronto. Exato. Ali está o ser humano. Mas esses dois cenários extremos quebram esse espelho no meio. E é justamente por essa fissura que a gente vai mergulhar hoje. Uma excelente forma de colocar. A missão desse nosso mergulho profundo, para quem está ouvindo a gente, é desvendar a evolução dos 7 níveis da consciência. A nossa ideia é cruzar o que a biologia evolutiva e a neurociência moderna dizem com a sabedoria de culturas milenares. Passando pelo sistema dos chakras, os Vedas, e também o taoísmo. Isso. E o fio condutor que vai amarrar toda essa discussão de hoje é uma premissa fundamental de que, na verdade, nós não somos a nossa biologia. Nós habitamos essa biologia. Perfeito. A mente operaria como um fluxo dinâmico de informações e a consciência seria, digamos assim, aquele interruptor que nos conecta e interpreta a realidade. Beleza, vamos desvendar isso. Mas vamos pisar no freio por um segundo, porque, se a gente assume que não somos o nosso cérebro físico material, como é que essa massa cinzenta ali de 1,5 kg trancada no escuro do nosso crânio dita o que a gente acha que é o mundo real? É uma ótima pergunta. Para chegar no papel da consciência, a gente primeiro precisa entender a arquitetura da máquina que roda esse software todo, né? O próprio cérebro? Exatamente. O cérebro humano, ele não surgiu pronto da noite para o dia. Ele evoluiu em camadas, ele foi expandido aos poucos. Pensa numa cidade que cresce ao redor de um centro antigo, histórico, sabe? Tipo um puxadinho evolutivo. Bem por aí. O modelo mais didático para visualizar isso é o do cérebro trino. Lá na fundação mais profunda, na parte mais antiga, a gente tem o tronco cerebral, que é o chamado cérebro reptiliano. O que ele faz exatamente? Ele cuida estritamente do necessário para a máquina não desligar. Respiração, batimento cardíaco. É o nível mais básico. Seria a infraestrutura grupa da cidade, então. Apenas o encanamento e a fiação elétrica. Exato. Depois, com a chegada dos mamíferos, a evolução adicionou uma nova camada, o sistema límbico. E aí as coisas começam a ficar mais complexas. É aí que entram as emoções, né? Isso mesmo. Nascem as emoções, os circuitos de medo, de prazer. Funciona como a nossa bússola de recompensa. E, coroando tudo isso, surge a grande metrópole hipermoderna, que é o nosso neocórtex. A parte racional do negócio. Sim, é ele que fornece a linguagem articulada, o planejamento de longo prazo, aquele raciocínio mais complexo. Mas aí entra a grande ironia evolutiva que a ciência comprova cada vez mais. Que é o quê? Que essa metrópole hiperdesenvolvida nos engana o tempo inteiro. E o mais louco é que as tradições védicas, milhares de anos atrás, já apontavam para isso. Eles chamavam de Maya. Maya. A grande ilusão do mundo material.
Isso. Mas ilusão em que sentido? Num sentido meio místico de que, tipo, nada existe de verdade? Não, não, num sentido bem neurológico e mecânico mesmo. O nosso cérebro é, na verdade, um órgão de previsão e correção de erros. Como assim, correção de erros? Imagina processar ao vivo cada detalhe visual, cada fóton de luz, cada frequência sonora ao redor da gente. Isso consumiria uma quantidade de energia absurda, totalmente insustentável para a biologia humana. A gente fritaria rapidinho. Com certeza. Então, o mecanismo que o cérebro usa é criar um rascunho rápido, baseado nas nossas memórias anteriores, e ele meio que alucina o restante da cena. Ele projeta a realidade de dentro para fora. Ah, entendi. E ele só atualiza a imagem se algum dado sensorial externo quebrar esse padrão. Então, a realidade que a gente vê agora é um filme já editado e com um certo atraso. É aquela ideia de que a gente não escaneia cada folha de uma árvore quando a gente olha para ela, né? O cérebro simplesmente carrega uma textura genérica ali, bem barata, de árvore, para poupar a bateria do corpo. Perfeito, uma imagem genérica. E aí a gente só presta atenção de verdade se, tipo, um pássaro sair voando no meio dos galhos e forçar o cérebro a fazer uma atualização visual. Exatamente isso. E a prova cabal de como a gente funciona nesse atraso é um clássico experimento do Benjamin Libet, lá de 1985. Foi um divisor de águas total. Ah, o material cita esse estudo. Ele abalou bem a fundação do que a gente entende por livre-arbítrio, não é? Abalou demais o que ele fez. Ele monitorou a atividade elétrica do cérebro de vários voluntários e pediu para que eles movessem um dedo no momento exato em que tivessem vontade e anotou a hora exata dessa decisão consciente. Certo. E os dados revelaram um negócio chocante. O cérebro iniciava o comando elétrico do movimento impressionantes 300 milissegundos antes da mente consciente da pessoa sequer saber que queria mover o dedo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, cara. Porque, tipo, ou seja, uma parte totalmente obscura e automática da minha mente decide as coisas e eu aqui achando que fui eu. O inconsciente toma a dianteira. O meu inconsciente escolhe agir e a minha consciência só assina o recibo pegando crédito da ação, no final das contas. É muito louco, né? Mas essa ilusão de controle é uma necessidade energética nossa. O processamento 100% consciente, focado, ele gasta uma quantia colossal de trifosfato de adenosina. O famoso ATP celular. Exato. Para quem está acompanhando a gente visualizar isso de um jeito mais prático, é como se o nosso neocórtex, a parte racional, fosse o CEO de uma multinacional gigantesca. Boa analogia. Esse cara, ele exige viajar de primeira classe, que é o hotel de luxo, ele custa uma fortuna diária para a empresa, que no caso é o nosso corpo, a nossa energia vital. E a empresa tem um orçamento limitado, né? Tem. Então, para não levar a corporação inteira à falência energética, a mente delega uns 95% do trabalho pesado e das escolhas de rotina para uns estagiários ganhando vale-refeição. Adorei os estagiários. Eles ficam operando tudo no piloto automático lá no porão. Esses estagiários são o nosso inconsciente. Mas, tipo, pensando por esse lado, surge uma lacuna óbvia. Qual? Se os estagiários tocam a empresa inteira sozinhos, o que esse CEO faz na prática, afinal? Ele fica só sentado ali na sala de luxo assistindo aquele filme atrasado da realidade através da tela do ego? É uma excelente provocação. Mas o grande papel evolutivo da nossa consciência não é apagar esses pequenos incêndios do dia a dia. A função central desse CEO é projetar cenários de longo prazo. É dominar o espaço e o tempo. Veja bem, os outros animais estão ancorados na percepção imediata ali do presente. Como assim? Tipo uma gazela. Ela não sofre de insônia na terça-feira, imaginando que os leões podem, talvez, mudar a rota de caça na sexta-feira. Faz sentido. O bicho só foge quando vê o leão. Exato. Nós sofremos antes, nós usamos a consciência como uma máquina de viagem no tempo para antecipar dores futuras, e o efeito colateral dessa vantagem incrível é que essa abstração toda machuca a gente fisicamente no presente. É o preço que se paga pela inteligência.
Sim, pensa na biologia de um enxadrista, por exemplo. Um cara jogando a final de um campeonato mundial de xadrez. O cara tá lá em absoluto silêncio, sentado numa cadeira super macia, apenas arrastando uns pedacinhos de madeira pra lá e pra cá. E fisicamente, nesse momento, o coração do cara tá a mais de 130 batimentos por minuto. Ele sua frio, a pressão arterial dele explode, ele chega a perder peso de tanto gastar glicose ali sentado. Caramba! A abstração de sofrer um ataque ali no tabuleiro, nas regras do jogo, desencadeia toda uma cascata letal de sobrevivência química, como se ele estivesse sofrendo um ataque real na savana. Ele adoece no mundo material por uma tensão que só existe lá nas regras invisíveis desenhadas pela mente dele. Nossa, é muito forte isso. E conectando os pontos aqui, se a nossa máquina cerebral viaja o tempo todo para o futuro tentando preparar a gente para as coisas, o destino inevitável de todas as viagens temporais que a mente faz é acabar dando de cara com o mesmo muro. O limite final. O fim da linha biológica. A morte, né? E é através dessa antecipação da morte que a gente sai da neurologia pura e pisa no primeiro degrau evolutivo daquelas sabedorias antigas que comentamos. O instinto visceral de sobrevivência, que é o que ancora o primeiro nível dos chakras, o Muladhara. Sim. Esse pavor do desaparecimento físico é o grande arquiteto do comportamento humano lá na base. A biologia de toda forma de vida, desde uma simples bactéria, tem uma diretriz imperativa, que é não morrer. A regra número 1. Isso, porém, a condição humana, ela carrega a tragédia e a beleza de tentar ganhar um jogo que a gente já sabe desde criança que está perdido. A gente nasce sabendo o final do filme. E as notas do material de hoje trazem uns retratos bem crus, sabe? De como a nossa cultura tenta processar esse pavor. Tem uma parte que fala da cidade de Varanasi, na Índia. Ah, nas margens do Ganges, né? Exatamente, fica na beira do Ganges e tem crematórios lá a céu aberto, queimando gente sem parar o dia todo. O contraste visual que eles descrevem é brutal. Como assim, brutal? Porque há condições visivelmente insalubres ali. Uma desigualdade extrema na cidade, mas, ao mesmo tempo, rola uma aceitação pacífica quase inabalável nas pessoas de que a morte não é um erro cósmico, sabe? É só o giro natural da engrenagem. Uma visão bem diferente da nossa no Ocidente. Totalmente. E aí, do outro lado do espectro, nas mesmas notas, há registros antropológicos de povos indonésios que convivem com os parentes falecidos. Aqueles que embalsamam os corpos? Isso. Eles deixam os parentes mortos e embalsamados na sala de casa durante meses. Ficam trocando a roupa do morto, simulando uma vida cotidiana normal. Olha só até onde a angústia do fim dita a negação da realidade humana. O que é fascinante é que existe um grande ponto cego nessa equação toda. A mente da gente luta diariamente contra a morte em escala macro, a gente recusa o fim, mas a biologia humana depende inteiramente da morte em escala micro para conseguir operar. Explica melhor isso. Como assim morte em escala micro? Existe um mecanismo central para a existência chamado apoptose, que basicamente é o processo da morte celular programada. As nossas células recebem comandos genéticos silenciosos para, de fato, cometerem suicídio. Elas se matam de propósito? Sim, elas se destroem a si mesmas para que o tecido do corpo como um todo continue funcionando de forma limpa e saudável. Dá para traduzir esse suicídio programado em um exemplo visual mais claro para quem nos escuta? Claro, um dos melhores exemplos ocorre na nossa própria anatomia fetal. Quando o embrião humano está lá se desenvolvendo no útero, as extremidades que vão virar as mãos começam se parecendo muito com umas nadadeiras. São blocos unificados. Ah, tipo uma raquete. Isso, como uma raquetezinha. A única maneira de termos esses 5 dedos individuais e articulados bonitinhos é se as células específicas que estão localizadas ali entre esses dedos cometerem a apoptose. Então as nossas mãos são literalmente esculpidas por microscópicos atos de suicídio celular o tempo todo lá no útero. Exatamente. Sem essa morte coreografada ali no espaço entre os dedos, a gente nasceria com sindactilia, que é a condição de nascer com as mãos como pás mesmo, com os dedos todos colados por uma membrana. Cara, que absurdo. E a gente querendo fugir da morte. Pois é. E tem mais. O envelhecimento natural do corpo, junto com muitas doenças graves, como câncer, eles envolvem justamente falhas nesse mecanismo, onde as células simplesmente se recusam a morrer
e viram tumores. Nossa, faz muito sentido. Então, a morte no nível micro desenha e sustenta a nossa vida desde o primeiro momento em que a gente respira. Isso que, mesmo que a morte seja essa faxineira da vida, digamos assim, o nosso software primal ainda dispara umas sirenes desesperadas perto dela, né? Ah, o instinto grita alto. O material detalha muito bem, por exemplo, como o olfato no ser humano é quimicamente ligado a esse primeiro nível de sobrevivência. É muito forte. Nós temos detectores imediatos e instintivos para substâncias como a cadaverina e a putrescina. Cara, apenas sentir o cheiro da decomposição de longe já ativa aquele pânico límbico lá no cérebro dizendo para fugir do contágio imediatamente. É o alarme de incêndio evolutivo. Não tem jeito. E aí a grande ironia da nossa civilização é que nós transformamos esse pavor primitivo em mercados de bilhões de dólares hoje nas indústrias anti-envelhecimento, nos cosméticos. Fuga da morte virou um modelo de negócios rentável. Demais. A ciência, inclusive, está obcecadamente estudando casos como o da Turritopsis dorni. Aquela água viva, né? Ela mesma. É uma espécie de água-viva microscópica capaz de reverter suas células de volta para a fase jovem infinitas vezes. É, na prática, um animal biologicamente imortal. Exato, um ser imortal. Mas aí eu lanço aqui uma dúvida lógica, refletindo sobre esse pavor de morrer. Pode lançar. Se a ciência descobrir a cura para o colapso celular amanhã e a morte virar opcional para nós humanos, a imortalidade não acabaria quebrando o motor do próprio ser humano? Sem esse senso de urgência? Não acabaria a nossa energia vital, a vontade de agir no mundo? A gente não entraria no estado letárgico irreversível? É uma reflexão pesada. A remoção da nossa finitude anularia completamente o valor do tempo. O tempo deixaria de ser um recurso escasso. Exato. E se tem de sobra, não tem valor. E é por reconhecer esse buraco negro existencial que filosofias antigas, indo desde monges lá do Extremo Oriente até os estoicos no Império Romano, adotavam o conceito de memento mori. O lembrete de que você vai morrer. Isso. É um lembrete focado e constante da própria mortalidade. E, diferente do que parece, ao contrário de uma visão fóbica e mórbida, a aceitação do nosso limite temporal funciona como um grande catalisador de energia. Como assim? É que quando você corta aquele gasto absurdo de energia usado no pânico da fuga da morte, você transforma o medo básico de sobrevivência em apreciação profunda pelo instante atual. Você vive melhor. Faz todo sentido. Agora, já que no mundo real o tempo e a química do corpo humano sempre vencem essa corrida da sobrevivência física individual, no fim das contas, a natureza precisou elaborar um truque sujo, digamos assim. Um plano B. Um plano B bem elaborado. Se a carcaça material vai inevitavelmente desaparecer, as instruções genéticas que criaram ela precisam escapar desse naufrágio. O nosso DNA precisa pular para o próximo barco antes do navio afundar. Perfeita analogia. E é assim, fugindo da extinção e tentando passar o bastão, que a gente avança para o segundo nível de atuação da consciência, que é a energia que fica ali ligada ao prazer, ao fluxo de desejos constantes e à reprodução, o domínio do chakra Swadhisthana. E, cara, nesse ponto, a natureza não tem absolutamente nenhum dilema moral. Zero moralidade. A evolução trata o indivíduo como totalmente descartável perante o sucesso reprodutivo. Tem exemplos brutais nas notas sobre isso. Ela cita um fenômeno biológico chamado de semeloparidade. E chega a ter um tom de humor ácido lendo essas bizarrices da biologia. Quantos exemplos? Os machos de um tipo de rato marsupial lá na Austrália, o Antechinus, eles dão um verdadeiro show de horrores biológico. Na temporada de acasalamento, eles entram num transe cego de busca por fêmeas. Um foco único e exclusivo, né? Cego. A loucura é tamanha que os ratinhos param de se alimentar e perdem a capacidade de dormir. O sistema imunológico desliga, os pelos começam a cair pelo caminho, feridas e gangrenas começam a surgir no corpo e, mesmo derretendo, eles continuam copulando incessantemente até a morte por colapso metabólico generalizado. Eles viram zumbis sexuais literais. É a reprodução custando a vida. E nos insetos tem coisa igual.
Há aranhas machos que embrulham restos de presas antigas, pedaços de lixo, folhas secas, em teias de seda perfeitas. Eles entregam isso como um presente falso para distrair a fêmea curiosa, tempo suficiente para conseguir rolar o ato antes que ela perceba o golpe e decida devorar o parceiro. O instinto bruto de propagação da espécie usa uns artifícios quase cruéis, né? Mas aí, ao analisarmos o cérebro complexo da nossa linhagem, dos humanos, a biologia ganha um verniz totalmente psicológico, cultural e muito denso nas questões sexuais. Sim. Porque a reprodução na nossa espécie foi totalmente desacoplada do seu propósito mecânico original, o de apenas procriar. E isso trouxe comportamentos que chegam a causar um curto-circuito nos sistemas mais primitivos nossos de sobrevivência. Cara, eu diria que foi um desacoplamento extremo e que bagunçou o sistema todo. Tem uma história bem assustadora relatada nos textos do autor que ilustra bem isso. A do caso clínico, né? Isso, o caso clínico de um paciente. Vamos chamar ele de Aguinaldo, para preservar a identidade. Certo. A esposa do Aguinaldo enfrentou um câncer bem agressivo no intestino. E ela precisou passar por uma colostomia. E a colostomia é um procedimento que desvia temporariamente as fezes para uma abertura artificial na parede da barriga, na estomia. Sim, é uma cirurgia pesada e bem delicada. Muito. Só que a reversão dessa cirurgia demorou muito mais do que o estritamente necessário. O motivo médico para isso? Não tinha. O motivo foi que o Aguinaldo desenvolveu de forma progressiva um fetiche agressivo e obcecante especificamente por aquela abertura cirúrgica artificial da esposa. É um desvio imenso do instinto reprodutivo. Total. Porque, veja bem, o tecido da estomia não possui terminações nervosas prazerosas e, obviamente, não tem função genética, não gera bebês. Não faz o menor sentido biológico. A psique do marido distorceu completamente a pulsão sexual original. Reduziu tudo a um mecanismo patológico de satisfação de fetiche puramente mental e do ego, totalmente distante do aspecto de perpetuar a espécie. É o que chamamos de circuito neurológico de recompensa virando refém da própria abstração humana. Esse sequestro do sistema reprodutivo só pelo prazer e toda a elaboração mental em volta do sexo pavimentaram estradas evolutivas fascinantes e cheias de contradições pra gente. É uma bagunça interessante. Sim. Para dar um contexto, pensa que a grande maioria dos mamíferos na natureza torna o período fértil da fêmea um outdoor visual, né? Fica bem óbvio. As fêmeas dos primatas, ganham inchaços evidentes e cores bem berrantes, né? Avisando para os machos que a janela de fecundação está aberta e é a hora certa. Exatamente, o sinal visual é forte. Mas o ser humano evolutivo mudou completamente a regra do jogo. As mulheres evoluíram o que a gente chama de mecanismo da ovulação oculta. Nenhuma alteração visual escandalosa aponta para fora quando que a cópula pode de fato gerar frutos. Então, o que isso tudo significa? Peraí, deixando a nossa moralidade civilizada atual de lado e tentando pensar como um bicho primitivo na savana, que precisa economizar energia para fugir de felinos gigantes e procurar batatas para comer. Certo. Não seria muito mais racional e mais seguro copular só nos dias que dão resultado reprodutivo? Esconder o período fértil das mulheres parece um gasto colossal de tempo e de energia à toa. Como essa estratégia nada óbvia beneficiou a nossa espécie lá atrás? Foi uma estratégia incrível, na verdade. Beneficiou porque a nossa linhagem de primatas introduziu um baita problema mecânico no projeto original da evolução. Qual o problema? Para poder abrigar um cérebro avantajado, grande o suficiente para ser capaz de raciocinar e construir ferramentas, o crânio do recém-nascido humano não conseguiria passar pela bacia feminina se o feto se desenvolvesse por mais tempo dentro do útero. A cabeça ficaria muito grande para o parto. Isso, então nós somos expulsos muito cedo para o mundo exterior, meio crus, e por causa disso o bebê humano nasce profundamente dependente por anos. Diferente de um bezerro que já nasce andando, né? Exato. Imagina uma mãe solitária nas pastagens primitivas. Dificilmente ela daria conta de forragear, buscar água limpa, se proteger de predadores e, ao mesmo tempo, carregar um infante chorão e indefeso o dia todo. Seria presa fácil.
Então, a ovulação oculta entra como a jogada de mestre genética ao diluir a incerteza da fertilidade em um contínuo convite ao prazer frequente. A mulher prendia a atenção e a presença daquele macho no longo prazo. Cara, que estratégia brilhante. Sim! Como o macho nunca sabia exatamente quando a cópula daria resultado, ele ficava por perto o mês inteiro. Ele protegia o território, trazia alimento e ajudava no cuidado do bando. O prazer, desvinculado do cio explícito, gerou o alicerce monogâmico e cooperativo dos seres humanos. Ou seja, enganados pela busca de recompensa de prazer constante dos nossos circuitos instintivos, nós acabamos construindo as bases da paternidade e da nossa primeira organização social complexa. O sexo construiu a sociedade e os dados fisiológicos mostram efeitos em cadeia reais no longo prazo. Tipo o quê? Homens inseridos em relações estáveis e em ambientes de dedicação paterna experienciam reduções mensuráveis e consistentes nos níveis de testosterona ao longo da vida, se você comparar com machos engajados na constante e agressiva competição por parceiras casuais. O corpo humano literalmente abaixa a bola do cara quando ele foca na família. Isso mesmo. Essa redução orgânica da agressividade letal, que era movida antigamente por disputas violentas de acasalamento, foi um dos principais tijolos biológicos para permitir agrupamentos humanos massivos, colaboração em massa sem que houvesse um massacre constante entre os machos e, consequentemente, civilizações erguidas. Fantástico. O grande detalhe, muitas vezes esquecido nessa história toda, é que essa atividade celular frenética e psicológica em torno do segundo nível de consciência cobra um preço energético muito caro. Antigos tratados taoístas e a própria ciência védica já falavam fortemente da preservação do sêmen. Ah, a conta de energia biológica chega. Não é de graça. Exatamente. Fabricar gametas o tempo todo e nutrir esses impulsos contínuos da nossa mente exige uma drenagem pesadíssima das reservas de glicose e de minerais escassos do corpo. Tem um custo nutricional real. Tem. As práticas de retenção ejaculatória milenares, que você vê no Tantra ou no Taoísmo, elas não tinham apenas fundos moralistas e religiosos. Não. Eram técnicas biomecânicas rudimentares para aprisionar e conservar a nossa vitalidade primordial. O que os antigos denominavam como a energia do prana ou ojas nos Vedas. Fascinante. Então a ideia era reter para gastar em outro lugar. Isso. Em vez de simplesmente perder essa eletricidade orgânica valiosa rodando naquele ciclo infinito do alívio e prazer hedonista passageiro, o praticante procurava engatar uma marcha intelectual e espiritual mais alta. Ele movia e reciclava esse combustível metabólico guardado para expandir esferas maiores de atenção e intelecto dele próprio. E isso estabelece a ponte exata e perfeita para a próxima fase da nossa mente evolutiva. Porque uma vez que o indivíduo solidificou o solo sob os próprios pés, garantindo de alguma forma não ser morto ali no nível 1 da sobrevivência, né? E que ele também estabeleceu os jogos diplomáticos da reprodução e laços próximos no nível 2, Certo. a energia biológica dessa pessoa acaba transbordando novamente para um degrau acima. Surge uma nova fome imaterial, a vontade de dominar os outros ao redor, a necessidade imperiosa de reconhecimento, hierarquia e poder material na tribo. Chegamos aqui no terceiro estágio evolutivo e no campo magnético do chakra Manipura. A complicação do poder na nossa espécie, diferente dos outros animais, é que, enquanto lobos e gorilas marcam territórios físicos cheios de pedras, fronteiras e fontes de água na floresta, o poder humano é uma quimera imaginária. O nosso poder é uma grande abstração que exige imperativamente que todos que estão na mesma sala compartilhem da mesma crença coletiva de que você tem poder. Se não acreditarem, não existe, né? Há um relato fenomenal e até meio sombrio que expõe isso nas notas do autor de uma forma cristalina. É a derrocada rápida de um executivo muito poderoso que chamaremos de Ivan. Ah, a história do Ivan.
Sim, Pensa aqui comigo na figura mais estereotipada possível do predador do mercado corporativo. aquela figura intimidadora. O cara tinha mais de 1,80 m de altura, banqueiro milionário, dono do pedaço. O homem andava e respirava uma aura inquestionável de macho alfa. Era daquele tipo que a atmosfera ao redor pesa e a voz dele paralisa na hora uma sala inteira cheia de advogados experientes e assessores bajuladores. A personificação do terceiro nível de consciência. Pois bem, veio um choque regulatório financeiro do governo e um divórcio brutal que o atingiram simultaneamente na vida pessoal. E, cara, em questão de 12 ou 15 meses, no máximo, a vida inteira do cara derreteu na frente dele. Bancos foram tomados, os bens foram travados pela justiça, ele perdeu até as chaves do próprio apartamento luxuoso onde ele morava. E como ele terminou? A cena surreal, que relatam logo depois, num espaço muito curto de tempo, é de encontrarem esse mesmo indivíduo que paralisava salas de reunião, encolhido em um boteco bem sujo. Ele estava sendo abrigado de favor no quartinho, sentado lá de chinelo de dedo, jogando um baralho bem barato de papel e com o olhar completamente vazio. Uma mudança de postura completa. Completa. Note que a biologia dele não desapareceu ali, os ossos do Ivan ainda mediam a mesma altura. Ele não encolheu fisicamente, a estrutura muscular dele não mudou, ele não amputou nenhum membro para ficar mais fraco, mas aquela entidade invisível, intangível e imaterial que nós chamamos de poder se desintegrou completamente no ar como fumaça. O que ilumina maravilhosamente a natureza do que é o nosso poder moderno. Ele se comporta como qualquer moeda fiduciária que a gente usa. Como dinheiro. Isso. O dinheiro de papel ou o número que aparece numa tela de aplicativo bancário para você hoje não tem nenhum valor térmico nem valor nutritivo real se você precisar sobreviver na floresta. Verdade, não dá para comer dinheiro. Eles só valem alguma coisa porque nós sustentamos todos os dias uma grande alucinação em massa de que eles valem. O exato momento em que as pessoas retiram essa subordinação e não acreditam mais naquele papel, a aura e o valor evaporam na hora. O poder acaba. Impressionante. Se conectarmos isso ao cenário maior, dentro das tradições filosóficas asiáticas, esse centro de consciência, que é o chakra Manipura, ele se localiza fisicamente na nossa anatomia sutil, bem ali perto da região abdominal e do umbigo humano. Ele serve representando o nosso fogo metabólico e o fogo digestivo visceral. É uma metáfora muito poderosa, o fogo da absorção do mundo, né? Isso. E tem uma função mecânica profunda na nossa forma de pensamento. No instinto primitivo do nível 1, nós só queremos evitar ser comidos pela ameaça do ambiente. Sim, a fuga. No pulso reprodutivo do nível 2, nós queremos desesperadamente nos misturar com a espécie e multiplicar. Certo? Mas aqui no umbigo, no Manipura, o desejo ativo do nosso ego imenso é engolir a paisagem inteira para ficar saciado. Não estamos mais falando apenas de metabolizar macronutrientes da comida. O indivíduo que está focado e centrado na fome do poder incorpora empresas concorrentes ao próprio patrimônio, assimila contatos quentes na agenda, engole os holofotes do mercado e tenta digerir toda a hierarquia social compulsivamente. Viram os buracos negros engolindo tudo. É uma energia extremamente agressiva, irradiante e ancorada numa insatisfação crônica e insaciável, que acha que sempre precisa expandir os próprios limites materiais para ser seguro. E a ironia trágica disso tudo é que o culto cego a essa grande alucinação do poder destrói, não raro, toda a nossa blindagem racional. Aquela mesma inteligência que demorou milhões de anos evolutivos para crescer e ser polida no nosso cérebro. O cérebro colapsa diante da ilusão. Quando a ficção invisível do poder toma conta do ambiente, a biologia inteligente recua. Não há um exemplo mais frio nas fontes citadas que o fim trágico do próprio Michael Jackson, lá em 2009, pelas mãos do seu próprio médico pessoal. Essa história do médico é de arrepiar. O Conrad Murray era um doutor devidamente licenciado e estudado. Aquele neocórtex dentro da cabeça dele ali havia sido treinado arduamente por anos e anos com livros grossos de fisiologia e de anatomia para dominar exatamente onde fica a linha vermelha cirúrgica entre o alívio médico seguro e o homicídio farmacológico puro e simples. O cara sabia a dose letal. Ele tinha todo o conhecimento biológico. Tinha. E ainda assim,
A gravidade cultural absurdamente esmagadora e pesada que representava estar diante do rei do pop e toda sua aura de poder e grana corrompeu a lógica básica de sobrevivência. O profissional de saúde simplesmente não conseguiu exercer o bom senso de dizer a palavra não frente às demandas loucas do astro por dosagens cavalares de anestésicos fortíssimos e ansiolíticos durante as madrugadas para conseguir dormir. Tinha? E ainda assim, a gravidade cultural absurdamente esmagadora e pesada que representava estar diante do rei do pop e toda a sua aura de poder e grana corrompeu a lógica básica de sobrevivência. É submissão total, né? A ilusão imaterial gigantesca do prestígio do Michael Jackson subjugou e engoliu não só o intelecto estudado do médico, mas toda aquela responsabilidade instintiva pelo cuidado da sobrevivência do outro ser humano. O poder tem essa capacidade de anular as funções de guarda da nossa inteligência superior. Nossa, é muito triste e fascinante. Isso levanta uma questão importante. É o exato momento em que atamos os nós de todas essas 3 primeiras camadas da mente evolutiva e percebemos a grande armadilha do processo em que a gente vive. Como assim, armadilha? Tudo começa com a mesma urgência fisiológica da nossa célula primitiva lá do começo, que fica tremendo de pavor de encarar o fim absoluto da luz. Daí, com a evolução milenar, ganhamos a maravilha hipercomplexa do sistema do nosso neocórtex, um cérebro que nos possibilita articular linguagens poéticas e chorar com emoções sutis num filme. O ápice orgânico da Terra, né? Trilhões de moléculas de energia diárias para orquestrar e sofrer por esquemas sociais estressantes, apenas para continuar perpetuando os genes e satisfazendo os pequenos prazeres de curto prazo. E então a gente escala o pico disso tudo, onde acabamos esgotando a nossa saúde, a saúde do nosso aparelho digestivo, desenvolvendo úlceras e estourando as glândulas de adrenalina, apenas para conquistar um castelo ilusório de dominância perante outros pares, que no fundo também vão sumir na mesma poeira histórica que a gente, no final das contas? É um gasto de energia gigantesco na direção errada. As maravilhosas capacidades cerebrais nossas de planejar missões para Marte, fazer cálculos de astrofísica ou entender como funcionam as galáxias continuam operando num estado de subserviência animal, gastando quase toda a gasolina disponível ali no nosso tanque apenas para saciar essas 3 fomes arcaicas. É o piloto automático que consome a máquina toda e nunca deixa a gente evoluir de verdade. Para fechar as engrenagens dessa reflexão com quem está aqui ouvindo a gente, deixamos no ar, de propósito, a mesma inquietação profunda dos grandes sábios da história e de todos os materiais densos que a gente revirou aqui nessa análise. Qual inquietação? A nossa espécie foi lentamente forjada por bilhões de anos de provações implacáveis na biologia da Terra para herdar aquele que é considerado o computador orgânico mais estupendo e poderoso de todo o universo conhecido, o nosso cérebro. Mas do que adianta sentar na cadeira de frente para uma máquina capaz de escrever sinfonias complexas, curvar a física quântica, se passamos toda a nossa existência abrindo apenas e tão somente os 3 primeiros aplicativos primitivos dela? E rodando ele sem parar em segundo plano, sugando a bateria. Rodando infinitamente simulações desesperadas de sobrevivência, fugindo da morte, de procriação social e acúmulo cego de dominância do ego, achando que nosso poder vai durar para sempre. Se nós reconhecemos com a história da cirurgia do amputado e do avô do Dr. Rodrigo, que a nossa real essência não é a matéria perecível da carne que desaparece no tempo, o que mudaria na realidade prática nossa hoje mesmo se a gente tirasse a mão suada desse piloto automático? Excelente provocação. Pensa bem, e se cada pequena fração daquela energia colossal que nós gastamos na guerra mental imaginária contra o medo profundo de morrer, no hedonismo sexual raso e na sede inesgotável por subir na hierarquia do escritório, fosse poupada e guardada dentro de nós? E se essa energia vital represada servisse, como citam os textos antigos, de um verdadeiro combustível nuclear biológico para despertar, finalmente, áreas muito superiores do nosso cérebro que continuam adormecidas no escuro? A resposta, cara, paira ali no horizonte.
Uma resposta que a ciência moderna ainda engatinha para tentar ver, inclusive. Sim, porque talvez os verdadeiros ápices inexplorados da nossa consciência imortal, aqueles patamares altíssimos sobre os quais a gente não sabe quase nada ainda, eles só comecem a desabrochar exatamente naquele milímetro mágico onde o nosso animal primitivo interno se esgota, onde ele cansa de lutar por prazer e controle e finalmente pede descanso, liberando a nossa verdadeira mente para operar livre e dominar as alturas. O enigma fica aí para ser pensado e mastigado ao longo da sua semana. Até a próxima.